Olá, boa tarde, quase boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, no Bardalos Comida e Arte, 17h30, com transmissão pelo meu Facebook, uma entrevista com alguém que faz cultura, com alguém que lida com a arte potiguar. E no programa de hoje eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui o velho amigo Pedro Fiuza, produtor, cineasta, dramaturgo visual, que vai falar sobre muita coisa bacana, sobre cinema e sobre Sideral, curta potiguar que pode concorrer ao Oscar. E a lista sai dia 24. A gente vai falar sobre isso tudo. Primeiro vamos receber Pedro Fiuza, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, boa tarde, Cefas, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está fazendo o programa. É isso, vamos conversar. Vamos conversar bastante sobre um assunto que a gente nem gosta, né, que é cinema. Pois é. Enfim, vamos conversar bastante. Lembrando que o programa pode ser assistido pelo meu Facebook e você pode vir para o Bardalos. Quem quiser vir assistir presencialmente, é só chegar ao Bardalos Comida e Arte em movimento. Você sabe que o programa é feito com bar em funcionamento. O programa tem produção de Raquel Lucena, Ananda Carvalho na assistência de produção, José Agro na filmagem e temos sempre o apoio logístico do Lula Belmont e Ricardo Nelson aqui no Bardalos Comida e Arte, que são nossos parceiros. Nós temos apoio de Anoreg, Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Rio Grande do Norte e também Francisca Seguros e Quintas Literárias da Manimbu. Um grande abraço para todos os apoiadores e para quem faz cultura no Rio Grande do Norte. Lembrando que você pode e deve fazer perguntas, o Pedro vai respondendo aqui na medida do possível. Pode fazer comentário, pitaco, palpite, sugestão, crítica, construtiva ou destrutiva, enfim. O importante é interagir. Pedro, assunto não vai faltar aqui, tem dezenas de perguntas para fazer para você, certo. Mas a primeira curiosidade é a seguinte, eu sempre pergunto nesse programa como a pessoa começou na atividade da qual hoje se destaca. Como é que começou a sua relação com o audiovisual ou com o cinema, né, como a gente dizia? Como é que foi o jovem Pedro Fiuza com essa magia chamada cinema? Certo. Então, é engraçado porque eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça. Eu nem era tão jovem assim, mas enfim, estava ali, sei lá, no começo da minha adolescência. E aí, há 20 anos atrás, eu não sei se foi isso. Enfim, foi numa época de Oscar, inclusive eu lembro de eu lendo a revista 7, né? Isso. A revista 7 de cinema, comprava nas bancas e tal, e era numa época de Oscar, e eu falei, cara, eu deitado na cama da minha avó, lendo aquela revista, eu sempre tenho essa imagem como um dos dias que deu um clique, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu acho que isso é muito interessante, eu quero fazer isso. Mas antes de tudo, eu acho que tinha uma influência muito grande do meu pai e da minha mãe, que trabalharam na TV universitária. Sim. Então, assim, isso com certeza contribui, do meu tio também, Mário, né, da minha mãe Madalena, meu tio Mário, meu pai Jácio, eles trabalharam na TV universitária. Então, quando era aqui na Princesa Isabel... Isso, exatamente, Na Princesa Isabel... Que depois... hoje é a FRN, Exatamente. É o IFRN Centro, Cidade Alta. Exato, exatamente. Era a antiga TVU. Mas aí enfim, quando eu era criança, né, eu ia pra natação, minha mãe me trazia da natação, a gente vinha andando, e aí ela ficava trabalhando e eu ficava correndo pelos corredores da TVU. Nem sei se podia ou não, né? Mas enfim, as crianças dos funcionários, assim, a gente ficava lá. Era um momento que eu não estava na escola, tava livre. Então, aquilo ali, eu me lembro de entrar, por exemplo, no almoxarifado da cenografia, assim, entendeu? No ateliê da cenografia. E aquilo era incrível. Uma vez ou outra, as crianças também faziam um VT ali de alguma comemoração. Enfim, então isso eu acho que foi criando, de certa forma, uma influência muito forte, né? E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia exatamente o que eu ia prestar na época vestibular, né? Hoje é Enem. Mas aí foi dando esse clique de... Quando foi chegando perto, assim, eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer isso, comunicação, sabe? E aí foi juntando com aquela criança que lia as revistas e tal, de cinema. Eu sempre estudei também em escolas que tinham uma pegada muito forte com arte, né? A Casa Escola, a Escola Viva, escolas construtivistas. Sim. Depois eu fui para o Salesiano, no ensino médio, mas essa pulguinha ficava lá. Então, assim, a arte, de certa forma, a arte, a comunicação, o cinema, o audiovisual e a imagem estavam me rodeando. Sim. E aí foi meio que natural. Na época que eu fui escolher, eu falei, eu quero fazer isso. Então, eu chego até aqui partindo desse ponto, assim, de influência. Como eu acho que é o que acontece com muita gente, né? Assim,
Você tem no seu cotidiano algumas influências, algumas pistas, e é por isso que eu acho que é muito importante que a gente tenha essa presença da arte massificada, não sei se é a palavra, mas assim, presente mesmo na vida cotidiana, e não uma coisa separada, entende? Sim. Então, isso pra mim foi mais ou menos, acho que onde deu o start de tudo. Bacana. Eu tenho uma experiência parecida com essa. Olá, do Carmo, bem-vinda. Pessoal chegando aqui no Bardalos, sempre com gente bacana aqui. Uma experiência parecida. Eu lembro, Pedro, que a minha mãe conversava comigo muito, muito. E ela me dizia sempre, esse filme é com Cary Grant, esse filme é com um ator que eu gosto muito, Marlon Brando. Isso foi ficando em mim. É engraçado que ela também dizia para minha irmã, quase da minha idade, mas para minha irmã não ficava. Comigo ficava isso. E eu recordo, por exemplo, de eu e minha mãe, mesmo minha mãe com filha pequena, porque eu tenho uma diferença de 9 anos da minha irmã mais nova, a gente assistia Doutor Zhivago, a gente assistia, assim, filmes clássicos. E Doutor Zhivago, particularmente, eu lembro muito. Aí eu pergunto pra você, tem filmes que você viu como criança que lhe deram tilt, lhe deram estalo, insight, que lhe marcam até hoje? Sim, tem uns que... É engraçado você falar da sua mãe, porque eu acho que tem alguns... Você falando agora, volta à memória, Sim. assim, sabe, de filmes que minha mãe via, e eu não sei porque, ou eu tinha medo, eu era muito criança, eu não me interessava, por algum motivo eu não via, mas assim, Tomates Verdes Fritos, né? O Último dos Moicanos, Dançando com Lobos, são filmes, enfim, eu vou tentar me lembrar assim, mas eram filmes que minha mãe via e aquilo fazia parte, né? De alugar a fita VHS, de levar pra casa, a de você ver a capa. Obviamente, se eu ia com minha mãe, eu criança alugava um desenho, entendeu? Uma animação e tal. Mas eu lembro de outros filmes que me marcaram muito que eu vi no cinema. Sim. Inclusive a gente tá do lado aqui, né? Tá do lado de um cinema que infelizmente não existe mais. Não existe mais. Virou uma líder e hoje nem a líder existe mais. Exatamente. Fechou. Ou seja, tudo. Devia ter sempre permanecido como cinema, né? E aí, aqui, eu me lembro de ter visto Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Né? Era criança, de Spielberg. Então, Spielberg. Eu me lembro de ter visto vários, mas aí eu não lembro assim quais os títulos, mas eu me lembro de ter visto vários Trapalhões. Porque minha mãe e meu tio me traziam, né, pro cinema. Era uma tradição natalense, né? Assistir os Trapalhões. Com certeza. E assim, nessa época não tinha mais o Rio Grande, então eu vinha assistir aqui no Cine Nordeste, né? Mas aí me marcou muito os Goonies, durante muito tempo. Filme de aventura, infanto-juvenil, né? Mas que, sei lá, foi uma coisa que foi ficando em mim durante muito tempo. E aí, na adolescência, indo muito ao interior, aí uma outra parte da minha família foi muito importante, assim, para minha contribuição cultural, assim, meu primo Romulo, minha prima Raquel, assim, sabe, no interior a gente ia pra festa do padroeiro. Eu tava lembrando isso esses dias, porque Caraúbas, a festa do padroeiro encerra hoje, dia 20 de janeiro, né, que é o dia de São Sebastião. É de 10 a 20, então a gente passava esses 10 dias lá. E pra mim, na minha infância, essa coisa de ir pro sertão não tinha nada de seca, porque sempre chovia. Tinha uma coisa a gente... Era festa de São Sebastião, tinha festa de forró, mas ao mesmo tempo de tarde a gente tava vendo filme, escutando música, sabe, escutando rock. Então, assim... E lá eu me lembro muito que, assim, um dos filmes que me marcam até hoje, que são dos meus favoritos, é Hair, que é um filme de 1979, assim, que Romulo, meu primo, me mostrou e ficou comigo, assim, até hoje, assim. Então esses títulos são títulos que enfim, me marcam e eu não consigo abandonar, entendeu? Sim. Você vê com outros olhos quando você vai amadurecendo, mas tem alguma coisa que você vai ficando... Por que eu gosto tanto? Aí você vai começando a investigar e entender mais. E pra mim, que faço isso, é muito legal começar a ver por esse outro lado também. O que é que tem naquele filme? Isso. Enfim, por que ele fica com a gente durante tanto tempo? Isso é coisa de cinéfilo mesmo, né? Você falou de Hair, eu já assisti pelo menos 12 vezes. Sim. Só perde pra Jesus Cristo Superstar, que eu até já escrevi para um livro do Cineclube Natal, que eu assisti 21 vezes. Isso às vezes inteiro, a primeira à última cena. Fora as vezes que eu rebobinava, né? O Jesus Cristo Superstar é maravilhoso. Essa dobradinha, né? Na verdade, na hora de repetir,
tantas vezes eu escolho Hair. É. Mas é maravilhoso, tem um vinil, assim. Inclusive, Pedro, eu deixei meu cabelo crescer com 15 anos por causa de Hair. Diretamente por causa de Hair. Não, mas não tem como, né? Não tem como, assim, você vê Hair e, enfim. Ou você deixa o cabelo crescer ou você odeia o filme, né? Você vira o namorado da Beverly D'Angelo. Exatamente, né? Porque você raspar o cabelo significa que você tá indo pra guerra e não volta. Então, assim, é maravilhoso essa pegada que Hair faz, assim. Aí depois você, enfim, aí você começa a investigar nisso. E você falou do Cineclube, esse talvez seja um dos outros passos importantes, assim, na minha formação, né? Sim. Cultural. E aí já entrando com o pé Isso. no cinema enquanto uma atividade profissional. Então, porque o Cineclube... Vamos falar nisso então, Vamos. Pedro. Porque eu lembro que a gente se conheceu quando você era presidente do Cineclube. Que eu fiz uma matéria com o Cineclube, com você, comecei a frequentar, assisti umas sessões maravilhosas. Eu lembro de Roma, Cidade Aberta. Sim. Vocês fizeram em Nalva, foi maravilhoso. Mas aí conta assim, como é que a gente vai voltar na linha temporal? Tá. Como é que você virou presidente do Cineclube Natal e como é que foi essa experiência? Cara, porque foi assim, quando eu entrei na faculdade, assim, em 2004, aí pouco tempo depois, em 2005, né, Josimei, professora da gente, naquele momento, eu acho que foi ela que falou assim, olha, vai ter uma reunião para pensar, fundar um novo cineclube em Natal. E assim, o curso, na verdade, naquela época era radialismo, rádio e TV. Sim. O outro curso de comunicação era jornalismo. Não tinha publicidade, Sim. não tinha audiovisual, que hoje o radialismo se transformou em audiovisual. Sim. Mas assim, eu entrei na faculdade querendo fazer cinema. Então assim, dentro do curso de radialismo, cada um tinha a sua preferência, né? E eu tentava assim, me agarrar em tudo que tivesse a ver com cinema. Então acho que foi Josimei nesse momento que falou, vai ter um cineclube. Pô, cinema, vamos. Eu não sei o que é um cineclube, mas a gente quer descobrir o que é um cineclube. E essa reunião foi na Funcart. A gente veio pra Funcart, veio pra reunião, e aí eu era um moleque, né? Assim, eu e outras pessoas da minha turma, Vitor, Bruno, se eu não me engano, enfim, outras pessoas da minha turma, assim, da turma de comunicação, alunos de Josimei, e outras pessoas que já faziam cineclube. Giovanni Rodrigues, que tinha feito o Cineclube Tirol, então a gente começou a ouvir os depoimentos do pessoal que fazia o Cineclube Tirol. Nessa época, eu acho que da primeira reunião também, aí tinha Patrícia, que depois veio a ser a primeira presidente do Cineclube Natal, Patrícia Brito. Sim. Acho que ela já estava nessa primeira reunião. Aí Nelson Marques, né? Estávamos lá. E aí, simplesmente a gente decidiu. Acho que teve mais algumas reuniões, a gente já estava tipo, dando nomes e tal. E aí foi uma coisa muito orgânica, entendeu? A gente, acho que do Cineclube sempre teve, pelo menos no começo, assim, metade da diretoria era de estudantes de comunicação. Sim. Que estavam muito afim de trabalhar com cinema. Sim. Eu me lembro que tinha até uma galera, às vezes, que queria realizar, e a gente também queria realizar, fazer filme. Sim. Mas era uma época que ainda era muito incipiente, né? Assim, questão de equipamento, Sim. questão de formação mesmo. Enfim, foi isso. Algumas reuniões, deu seu nome Cineclube Natal, vamos formar uma diretoria, vamos fazer um estatuto, vamos exibir a primeira sessão. E eu acho que as três primeiras foram no Sebrae ali de Lagoa Nova. Sim. Né, no auditório, era um auditório que não estava reformado ainda, então assim, era um auditório bem legal, assim. Opa, já ganhou. Eu não queria um copo. Agora. Vou trocar de bebida. Bebe a devassa? Ou quer outra cerveja? Não, Vai? você sabe. Hã? Vamos beber essa aqui. Vamos beber. Então, aí, você me corta porque eu sou muito prolixo. Não, eu não corto entrevista. Eu vou cortar alguém falando sobre cinema. Então. Aí, eu acho que foi na segunda diretoria, respondendo a sua pergunta, como eu cheguei a ser diretor, mas desde a fundação nós estávamos lá acompanhando. A gente foi aprendendo muito. Obrigado, com Giovanni, com Josimei, com Nelson, com pessoas que já conheciam o que era um cineclube, seja por ter feito, né, o Cineclube Natal, ou Tirol, no caso de Giovanni, seja por ter frequentado. Acho que Nelson frequentava os cineclubes em São Paulo, né, da onde o local de origem dele. E aí
Enfim, e aí a gente foi fazendo, então a gente fazia tudo, fazia divulgação, colocava nas redes, mandava por e-mail, fazia o cartaz, na época eu fazia os cartazinhos, adorava mexer com aquilo, não só design gráfico, mas na época a gente brincava com tudo, né? Sim. Aluno de comunicação também faz tudo. E aí, o primeiro filme, enfim, isso me marcou muito, assim, o primeiro filme foi Terra em Transe. Foi Terra em Transe. Primeiro filme, primeira sessão do Cineclube Natal, a gente exibindo no Sebrae, Terra em Transe. Aí beleza. Aí eu aprendi uma outra coisa de cineclubes, que era, passou o filme, acabou o filme, vamos conversar sobre o filme. Cara, eu não abria a boca, assim, porque eu não tinha esse... Eu tinha, enfim, não tenho essa bagagem, entendeu? Que a galera tem, então, tranquilo, ficava só escutando e adorava isso. E aí, isso aí, durante 5, 10 anos, teve uma época que eu não tô mais no Cineclube, assim, né? Mas passei muito tempo. Fui diretor de várias gestões, acho que eu fui da segunda gestão, fui diretor. E aí, Cefas, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o Cineclube Natal começou a ser muito respeitado. Sim. No ponto de vista, tinha uma época que só a gente estava exibindo alguns filmes aqui. Exatamente. E não era uma questão de ganhar dinheiro, obviamente, é porque a gente vinha acompanhando o que estava acontecendo no mundo, entendeu? O Festival de Cannes, ou filmes mais pop, ou cinema nacional que não chegava. Isso, filmes fora do convencional. Exatamente. Vocês passavam o cinema italiano, o cinema iraniano, né? E infelizmente nos cinemas a gente só tem acesso, não só tem acesso, mas é quase sempre a filmes de indústria norte-americanos, né? Infelizmente. É, porque as janelas são muito poucas, né? A gente tem o que hoje? Umas 30 salas, talvez, no estado todo. É muito pouco. É muito pouco. Eu estava acompanhando um curso de distribuição essa semana na internet, e aí o professor estava falando que existe o quê? Umas 3.000 e tantas salas no Brasil. Que é basicamente o número de salas que existem em Nova York inteira. Não sei se na cidade ou no estado de Nova York inteira. Então, assim, você tem poucas telas para mostrar toda a produção e toda a diversidade de produção. Os filmes novos, internacionais, mais, vamos dizer assim, os blockbusters, né? Que, claro, que vão ter prioridade nessa janela por uma questão comercial. Mas, além disso, existe o cinema comercial, filmes clássicos, filmes mais alternativos. Depois que eu comecei a trabalhar com cinema, eu comecei a viajar e ir para festivais e conhecer gente, desse jeito aqui numa mesa de bar. E aí muita gente fala assim, cara, eu tenho um filme, eu sou distribuidor de tantos filmes, eu quero passar em Natal. Aonde eu passo? Não tem. A gente, infelizmente, tem um grande problema, até hoje, que é de não ter uma sala mais alternativa, ou uma sala até pública, entendeu? Com investimento da prefeitura, do estado, das prefeituras. Bom você ter tocado nesse assunto. Poderia ter. Poderia ter. E tá precisando. Uma cinemateca, como todo país tem. Nós temos uma cinemateca, que é a Cinemateca Potiguar, né? Que ela é do IF. Mas eu acho que a cinemateca está mais focada nesse momento em mapear, em catalogar, em fazer... Ela não exibe filmes pro público, que é a intenção, né? Porque a gente está precisando de uma sala profissional. Isso. Sabe? De uma sala com como a Cinemateca Francesa. Truffaut, Godard, Chabrol, todos eles foram formados na Cinemateca Francesa. Exatamente. Eles assistiam lá. Tem até uma cena linda dos Sonhadores de Bertolucci, que os dois irmãos e o namorado da menina, da Eva Green, vão assistir filmes a preço simbólico, né? Praticamente de graça. Então falta isso. Exatamente, porque não é uma competição. Veja, você pode ter uma sala de cinema comercial que só passa filme americano num shopping. Sim. E você pode ter uma cinemateca pública com entrada gratuita, entendeu? Passando filmes clássicos, ao mesmo tempo que você tem os dois acontecendo, mais um cineclube, mais uma atividade itinerante, como é o Curta na Kombi, que a gente sempre... que é um ótimo projeto. Que a gente sempre é parceiro. Ótimo. Mais uma sessão... a gente fez... Não, a gente não exatamente, mas outras pessoas fizeram, assim, tipo, sessão exibindo uma vela de jangado na praia. Isso... A arte não é competição, então assim, isso pode conviver junto. Sim, claro. O que não pode é a gente ter uma demanda absoluta. Eu estou falando agora em termos capitalistas, vamos dizer assim. Porque se o capitalismo serve para justificar porque a gente não tem mais uma sala pública, eu não concordo, porque eu acho que a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta.
muito maior. Sim. Então, assim, eu não entendo porque, por exemplo, você não pode ter um braço das próprias salas comerciais, ou, enfim, de outras salas comerciais que você tenha. Até tem, né? Tipo uma sala de arte. A sala de arte. Mas, assim, Mas não é constante, né? Não Por tem exemplo, uma a gente até. A gente antes do programa falou Deserto Particular, que é um filme estrelado por Pedro Fazzanaro, que vai fazer show no Bardalos aqui hoje, Exatamente. 8h30, que é um ator maravilhoso, maravilhoso. E o filme é lindo. Passou 2 dias em Natal. Eu consegui ver por pura sorte, porque eu tive um compromisso meu, foi cancelado. Mas Exatamente. quem pode assistir no horário das 14h30 numa terça e numa quarta, Pedro? Quem consegue E assim, assistir? eu digo isso há muitos anos. O Cineclube, a sessão de arte que tinha do finado e saudoso Roberto Nunes, no Natal Shopping, depois no Cinemark, depois eu sei que o Iuno e outras pessoas tocaram uma sessão de arte no Cinépolis. O público que frequenta tudo isso, o público que se inscreve em qualquer curso de cinema que tenha, o público... Eu fui universitário e tinha, antes de ter o curso de audiovisual, tinham 3 disciplinas de cinema fora do fora do departamento de comunicação e no de arte. Essa disciplina era lotada. Eu sei porque eu fui aluno. E assim, no começo no primeiro dia de aula, Maria Helena, que é maravilhosa também, ela perguntou assim, quais são os cursos de vocês? Bicho, era a turma mais diversa que eu já fiz, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que Natal tem e sempre teve muito público para cinema. Seja da formação a um cinema comercial, a uma sessão alternativa. Agora, eu acho, Cefas, que a gente tá num nível assim, de demanda, né, do público que, tudo bem, a galera pode ir... Eu acho que o Cineclube tem que continuar existindo, porque o Cineclube é guerrilha. Sim. Entendeu? Verdade. Mas o Cineclube pode ou não ter, tipo, o projetor de última geração, mas a gente também tem que ter, paralelo ao cineclubismo, junto com o cineclubismo, por um cineclubismo ou não, tem que ter uma sala que a gente possa desaguar a produção potiguar, a produção brasileira. É isso que eu peço, porque a gente chegou num nível, sabe, de produção nacional que não... Veja, eu estou falando até do ponto de vista estratégico das políticas públicas, que são poucas, mas que as que existem, elas precisam também ter esse lado da distribuição. Sim. E da onde você desaga os filmes que você mesmo... Senão não adianta fazer. Investiu. Você faz o filme, mas não tem onde passar o filme. Exatamente. Então, É isso. é isso. Ricardo Nelson, por favor, mais uma. E vamos ler os comentários. O pessoal está começando a comentar aqui. Graça Quintão, dizendo bacana demais. Obrigado, Graça. Fica aqui com a gente. Carlos Zenz, um dos maiores músicos do Rio Grande do Norte. A entrevista é cheia de memória. Lembro do Cine Panorama e A Paixão de Cristo. Foi longe, Carlinhos Zenz, viu? Tô curtindo aqui em Americana, São Paulo. Valeu, Carlinhos. Massa. Ele aqui, nessa mesa, ele disse que ia pra Americana. Boa estadia aí em São Paulo, Carlinhos. Que bom que você tá vendo. Neuma Rodrigues Rivera, bacana. Neuma trabalhou na TVU com seu pai, Jácio. Sim. Abração, Neuma. E Nete Lula da Silva. Nise, boa tarde, Nise. Pena que você não pôde vir pra cá, mas ainda bem que tá acompanhando. Quem quiser fazer comentário, pergunta, faça que o Pedro responde aqui na medida do possível. Eu adorei os comentários analógicos aqui, quer dizer... Você sai dali, ó, sai do digital, vem pro analógico. Não, vem pro analógico. E você... Isso, porque quando a gente começou o programa, Pedro, a gente fez um acordo aqui, eu e a produção, de eu não pegar celular, nem notebook, que ia estragar a história. Então é no papelzinho mesmo. Não é maravilhoso você se desconectar do desconectar, celular. não tem celular aqui, isso, não tem. Tem mais comentário? Mais comentário em papelzinho. Fernandinho DJ. É o Fernandinho Implacável do Vinil? Então tá. Implacável do Vinil é maravilhoso. Inclusive ele está agora em Hélio. Entrevista massa. Terminem aí e venham curtir o Implacável do Vinil. DJ François e Maguinho da Silva, no Bar do Pedrinho, mesmo a Rua do Bardalos. Cara, com certeza. Olha aí, vamos. O Implacável do Vinil é maravilhoso, A gente galera. vai, Pedrinho, já acabar aqui, a gente vai pra aí. A gente vai pra aí e, no caso, eu, pelo menos, volto pra cá pra ver Pedro Fazzanaro. Tô louco pra ouvir, também não posso perder. Sebo Lisboa, olha aí o grande Lisboa. 2 grandes amigos, o cinéfilo e o diretor. No caso, o diretor é cinéfilo. Também. Tem que ser, né? Tem que ser.
Marluce de Souza, valeu Marluce. Maravilhosas lembranças de grandes cinemas de Natal. Panorama, Nordeste, Rio Grande, show. Parece que o pessoal é nostálgico, né? Dá uma pena, né? Os cinemas de rua não existirem. Não sei, porque a gente tá nessa carência de ter uma sala de cinema, de ter mais salas de cinema em Natal. Dá uma pena, né? Dudé Viana, grande músico, muito bom. O papo está show, valeu Dudé. Que bom tê-lo aqui. E lá, vamos falar mais de cinema. A gente falou de Cineclube Natal. Mas Pedro, agora vamos falar. Eu conheci você como diretor do Cineclube Natal. A gente participou junto umas mesas redondas, eu assisti muito filme, etc. E de repente você estava... A gente vai falar sobre o Grupo Carmim também. Mas de repente você estava dirigindo filmes, você estava na linha de frente. Na produção, como é o caso Sideral, e na direção, como é o caso de outros filmes. Como vai melhorar. Eu pergunto, como é que foi essa sua entrada no cinema efetivamente? Como é que foi esse processo? Na verdade, esse sempre foi o meu maior desejo. Sim. Isso é o que eu quero fazer, né? Sim. Isso é o que eu gosto de fazer. A atividade que eu sou mais apaixonado, assim, e mais focado em fazer é direção cinematográfica. Sim. Se eu tiver que escolher só uma e puder, perdão, vai ser... Direção. Tudo bem? O microfone eu Tá. bati aqui. Vai ser direção, né? Hoje eu sou produtor, diretor e roteirista. Mas assim, até chegar aí, eu acho que tem essa questão do contexto mesmo. A gente passou por uma época que era muito difícil você produzir alguma coisa se você não tivesse dinheiro, e a gente não tinha dinheiro. Então assim... Obrigado, Ricardo. Ainda hoje a gente ainda tem uma defasagem de políticas públicas para o cinema no Rio Grande do Norte em relação a outros estados, em relação ao panorama nacional, mas antes de 2013 a gente não tinha nada mesmo assim. Quando eu falo isso, eu falo uma política pública específica, um edital público específico para produção cinematográfica. Porque existem outros que são multilinguagens, vamos dizer assim, né? Mas para você incentivar a produção, você precisa de um edital só para o audiovisual de produção. Você pode ter outros também de distribuição, mas se você quer começar a ter uma indústria, se você quiser começar a ter uma cena, né, um setor profissional, você tem que investir nisso, e a gente não tinha. E aí, eu, aluno de comunicação, ajudei a fundar o Cineclube Natal, fui diretor do Cineclube, fui membro do Cineclube. O Cineclube foi uma das instituições que criaram o Goiamum Audiovisual, ou seja, um festival de cinema. Então, eu era aluno de comunicação, cineclubista, da diretoria de um festival de cinema, e em certo momento, aquilo que eu estava falando, o Cineclube começou a ser muito respeitado, talvez por essa carência, né, do Estado. Então a gente deu oficinas no interior de formação cineclubista. Eu e Nelson, a gente foi membro das duas leis estaduais de incentivo à cultura, a estadual e a municipal. Câmara Cascudo e Djalma Maranhão. Então, por muito tempo, mais de 10 anos, eu me vi nesses bastidores. Quer dizer, eu queria realizar, mas o caminho natural me levou para esse outro lado. Então, assim, foi interessante. Eu gosto muito dessa trajetória, porque, na verdade, foi ela que me forneceu toda a bagagem, né, para depois o que é que eu ia dizer com o meu cinema. E aí entra também o teatro, o Grupo Carmim. Né? A gente vai falar bastante disso. Invenção do Nordeste. Invenção do Nordeste. Porque dentro desse contexto, o teatro foi esse lugar que eu sempre falo, assim, que foi aonde eu falei, cara, eu quero ser diretor de cinema, mas nesse momento não tem nenhum edital, a gente não consegue produzir filmes. Não é uma coisa barata produzir um filme. Então, assim, curta-metragem hoje custa no mínimo 80 mil, de uma forma muito justa. Custa isso. Ninguém tem 80 mil para tirar do bolso e investir. Então, assim, eu fui pro teatro procurar aprender com pessoas que eu achava fodas, entendeu? Com o Henrique, com o Quitéria, com o Grupo Carmim, com a Casa da Ribeira. Falei, é aqui que eu quero, porque o audiovisual, na época que eu tinha o acesso, era publicidade. E a publicidade eu vi que não era algo que me satisfazia. Então foi mais ou menos isso, assim. Então depois eu falei assim, não, agora, tendo vivido tudo isso, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ser funcionário de alguma produtora, só que aí, ou eu crio uma empresa. Porque, como funcionário de alguma produtora, eu provavelmente
estaria desempenhando um cargo técnico, Sim. que é massa, de editor, Sim. de diretor de fotografia, Diretor, assistente de direção. câmera. Mas nessas 3 funções que eu sou hoje, isso é uma coisa do Brasil, né? Você tem muitos diretores que abrem um CNPJ de uma produtora para concorrer a editais. Então eu foquei a minha produtora nisso. A gente trabalhou com publicidade, eu, Bruno e Vitor. Depois a gente dissolveu a sociedade, eu fiquei com o nome. Falei assim, cara, eu vou investir nisso, porque eu não quero mais fazer publicidade. Uma vez ou outra, assim, mas como prestador de serviço, não como produtora. E foi isso. Então, e aí eu falei assim, não, agora eu quero realizar. Sim. E aí eu fui avisando a todo mundo, aos parceiros, falei assim, galera, ó, eu vou estar do outro lado, então, sabe, enfim, vai ser outra coisa a partir de agora. Então, Goiamundo, sempre contribuí com o Goiamundo, mas em algum momento eu falei assim, cara, eu vou realizar, então eu vou estar do outro lado. Eu não posso estar nas leis de incentivo porque eu vou concorrer a elas, né? É isso, foi isso. Foi processo natural, então. Foi um processo natural. Perfeito. Eu ia começar a perguntar sobre Sideral. Tá na hora da gente entrar. Mas você falou políticas públicas e falou da questão de a possibilidade, por exemplo, do poder público ter um cineclube, uma cinemateca, algo do gênero. Eu pergunto para você, aproveitando aquele gancho jornalístico, né, que o jornalista não ia deixar passar. Quem assumiu a Fundação de Cultura, a Fundação José Augusto, né, a Fundação Estadual, é uma pessoa do audiovisual, Marilande Brito, que tem um trabalho maravilhoso, Sangue de Barro, junto com o Fábio de Silva. Eu pergunto, existe otimismo da área? Porque eu vi várias cartas, manifesto em elogio, em incentivo a Marilande. O audiovisual está otimista com a presença dela, no sentido de justamente isso, de promover não só a produção do audiovisual, mas isso, cineclube, cinemateca. Como é que vocês do setor estão vendo isso? Olha, eu tô muito animado, de verdade. Primeiro, eu sou suspeito para falar porque eu sou amigo de Marilande. Sim. Então, assim, por ser amigo, eu sei quais são os valores de Marilande, eu sei quais são as qualidades de Marilande. Ela não é só do audiovisual, mas assim como ela também foi gestora, né? Então ela tem um entendimento sobre isso. Também é educadora, então tem um entendimento metodológico de como fazer. E eu acho, Cefas, que nesse momento o audiovisual tem sido uma das áreas que mais está organizada politicamente. Eu não acho que isso seja em detrimento das outras, não. Pelo contrário, eu acho que o audiovisual aprendeu a se organizar com a música, que aprendeu com o teatro, nós aprendemos com os dois. Então, assim, é uma reverência aos mestres que vieram antes da gente. Então, eu acho muito importante dizer isso. Então, assim, pessoas que eu via quando eu era moleque, não conseguia nem falar no cineclube, mas que eu via que estavam ali batalhando não era só um debate estético, mas era um debate político. Então isso se entranhou em mim, eu não consigo separar. Então eu acho que quando a gente fala de cinema, a gente fala de cinema do produto filme, mas a gente fala do modo de produção. E Marilande, eu acho que sempre foi uma pessoa que estava presente em todos esses debates. E aí, por ser uma pessoa que está numa das áreas mais organizadas nesse momento, eu acho que ela tem também um frescor de pensamento, de entender quais são os desafios que a gente tem que enfrentar. Eu acho que o audiovisual também, isso não é uma coisa que eu falo, eu aprendi com outras pessoas também falando, o audiovisual foi uma das áreas mais difíceis de desmontar no governo Bolsonaro e no governo Temer. Porque o desmonte começou no governo Temer. Isso. Bem lembrado. O desmonte da cultura, né? A gente começou a perder o MIM, que quase foi extinto no governo Temer. A gente estava no IFAM, ocupando todos os IFAMs do país, mas nós estávamos no IFAM. Eu e Babi Baracho, a gente estava fazendo proposta de edital para a Funcarte, sentado numa cadeira de plástico na ocupação do IFAM aqui em Natal. Então, assim, eu acho que por essa importância que o audiovisual se provou no Brasil, é uma importância, porque assim, cultural nem se fala. Eu acho que a cultura brasileira, ela é difícil dizer, porque eu falei antes que a arte não é competição, mas eu acho que a cultura brasileira é uma das mais ricas do mundo, se não a mais rica. Na música, eu acho que é uma coisa assim, que não precisa nem justificar.
No cinema não poderia ser diferente. Então, assim, mas no sentido comercial, no sentido de indústria, no sentido de sustentabilidade econômica, no sentido de economia criativa, o governo, na era Lula, depois Dilma, eles começaram a provar a importância do cinema para a sociedade a partir desse ponto de vista econômico. Sim. E aí foi o lugar mais difícil de destruir, logo era o lugar também mais fácil de se organizar nesse momento, né, para a gente ter políticas públicas e brigar por elas. Bom, dito tudo isso, eu acho que é nesse contexto que eu acho que Marilande também está alinhada, porque aí você tem uma mulher do audiovisual que foi gestora, que é educadora, que volta a ser gestora, e eu acho que isso está em sintonia no momento que a gente está vivendo, nacional e estadual. Então eu vejo com a animação, mesmo se eu não fosse do audiovisual, e mesmo se eu não fosse amigo de Marilande, se eu não conhecesse, eu achava que isso estava em sintonia com esse momento da gente agora, entendeu? De o audiovisual despontando, se eu não fosse de Sideral, mas se tivesse Sideral e outros filmes que a gente tem nesse lugar de prestígio, para mim faz todo sentido você ter uma gestora que é do audiovisual também nesse lugar. Mas é lógico, ela não vai fazer políticas públicas só para essa área, né? Não. Mas assim, ela é sensível ao audiovisual, já que ela é do setor, né? Acaba sendo, eu não digo um diferencial, mas acaba sendo importante. E eu acho, Cefas, que o audiovisual, ele pode contribuir por esse lado econômico que ele traz, porque o nível de investimento é maior, certo? Então você tem também alguns compromissos comerciais mais atrelados de você distribuir o filme, passar na exibição, algumas coisas mais burocráticas. Sim. Só que isso tem também um retorno financeiro maior. E com isso, eu penso de um ponto de vista utópico, mas que eu acho que é possível, que ele também pode contribuir, o que volta para os cofres públicos do audiovisual, pode contribuir para as outras áreas das artes que não tem esse aspecto e não precisam. Por exemplo, você pode ter um incentivo não, mas uma bolsa, um investimento direto nos mestres e mestras da cultura popular. Isso. Você não vai pedir para eles e para elas que eles tenham, que tenham um retorno econômico de lucro que vai... Claro que não. Mas eu acho que o audiovisual pode ser esse ponta de lança que pode investir, ter um grande retorno, e esse retorno, ele desaguar para as outras linguagens. Então, assim, não é uma briga, não é uma competição. Porque a gente está acostumado, acho que no Brasil, a ter muito pouco. Então, assim, o audiovisual tem mais investimento, e as outras linguagens que não têm, elas não precisam diminuir o investimento para ceder para o audiovisual. Não é isso. A gente, na verdade, tem que ter... tá faltando ali? Então tem que ter mais. Sim. E não cortar de uma linguagem para dar para outra. A gente tem que dar as mãos. Sim. Eu sei que às vezes não é fácil, mas nós somos artistas e trabalhadores da cultura. E eu acho que isso no nível nacional também. Porque quem faz a mesma linguagem num estado e no outro, às vezes um estado, né, ele é mais rico, ele tem mais grana, mas é preciso se pensar como descentralizar o investimento, que é o dinheiro, e também a informação, o acesso aos lugares. Perfeito, ótima resposta. Vamos aqui aos comentários. Mudernage Combo, simbora. Vlamir, maravilhoso. Isso. Augusto Carvalho, importantíssima entrevista sobre a sétima arte, que produz arte de fato. Parabéns. Valeu, Augusto. Nete Lula da Silva, Enise, muito bacana esse momento para a arte. Valeu, querida. Uma pergunta aqui, Raquel Lucena. Cefas Carvalho, você conhece o cinema de rua aberto do centro da cidade? É aquele cinema para adultos. Já tentei fazer matéria. Isso, Cine França. Eu já tentei fazer matéria para o típico local, mas os gerentes não quiseram a matéria, não quiseram dar entrevista. Eu compreendo também, o ramo deles é de descrição, mas eu conheço, obrigado. E a produção está perguntando, é a pergunta que eu ia fazer agora, vou juntar a minha com a da produção.
como foi acompanhar a repercussão de Sideral, tanto nacional quanto internacional? Aí eu vou agora dar meu depoimento pessoal. Eu lembro quando vocês disponibilizaram o link de Sideral e eu assisti, adorei. Aí assisti uma segunda vez no Alberto Maranhão, assisti com a Nanda, minha filha, e eu comentei com ela, eu falei, esse filme vai longe. Vocês foram pra Cannes, daqui a pouco vocês estão, para situar quem está assistindo, na shortlist. Para quem não acompanha a Academia de Artes e Ciências de Hollywood, que é quem escolhe o Oscar, são centenas e centenas de filmes em todas as categorias, todas. Longa-metragem, fotografia, filme estrangeiro. A academia vai diminuindo, vão fazendo as shortlists. E fica uma lista de 15 filmes, da qual Sideral está entre elas. A torcida organizada aqui de Sideral. Então, assim, de centenas de filmes, de dezenas de países, Sideral ficou na lista de 15 e para algumas revistas, como a Variety, que a gente comentou aqui, é apontada como dos 5 e o resultado vai sair na terça-feira, dia 24. Dia 24, 10 horas da manhã. Isso, 10 horas da manhã. No Brasil começam os indicados, né? Eu acompanho a lista do Oscar ao vivo desde 15 anos de idade. Imagine agora que tem tantos amigos queridos envolvidos, né? Depois a gente vai falar disso, né? Sim. Priscila, Enio, etc, etc. O próprio diretor, Carlos II, a gente não vai poder esquecer aqui, e a gente vai falar mais. Mas eu pergunto, Pedro, fazendo o link da pergunta toda, como é que começou esse processo? Como é que começou o projeto de Sideral, que está quase no Oscar, está na antessala do Oscar? Sim. Começou como? Mesa de bar, conversa, edital, bate-papo, vinho na casa de alguém? Como começou tudo? Pra dizer como começou o projeto Sideral, eu sempre gosto de dizer como é que começou a minha amizade com o Carlos. Né? Pronto, então vamos lá. O que é muito interessante. Porque justamente eu tava nessa crise, tinha aberto uma produtora e pensei assim, vou fazer publicidade, mas para dar uma grana para fazer cinema. Não deu certo. Mas aí eu fui para São Paulo. Sim. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer um curso de direção, eu quero fazer isso, eu quero aprender a fazer isso. E aí eu fui fazer um curso de direção de atores para cinema e vídeo. E na minha turma, eu me encontro com o Carlos, a gente se conheceu lá, ele estava fazendo. O professor era Cristiano Burlan, maravilhoso, né? Que está com o filme A Mãe, roteirizado por Ana Carolina Marim, que é Potiguar. O roteiro é maravilhoso, esse filme é maravilhoso. No filme Ana Zepa tá também. Sim. Então, assim, Que é conhecido, acho sim. que Milena, que é fotógrafa também, acho que ela fez alguma contribuição também. Ou seja, tem um DNA Potiguar. Sim. E o mundo dá voltas nesse sentido, assim, também, né? Enfim, para não me alongar muito nesse sentido, nos conhecemos, ficamos amigos, trocávamos algumas ideias, mas ele morando em São Paulo, eu morando aqui. E aí ele fala, cara, eu vou prestar concurso de professor na UFRN. Posso ficar na sua casa? Eu falei, pode. Ele ficou na minha casa, eu tava até me mudando na época. E aí ele ficou lá, ficou morando lá, inclusive. E aí, Carlos é uma pessoa que ele produz muito, né? Ele tem uma produção muito grande. Esse é o 20º filme dele. É basicamente o 20º filme. Ele é workaholic mesmo. E ele trabalha muito, assim, ele sempre faz um curta por ano, com dinheiro, sem dinheiro, faz. Quando ele veio pra cá, ele falou assim, bicho, eu tô com a ideia de um longa. A gente fazer do jeito mais barato possível e virou Fendas, que a gente filmou em janeiro de 2018. Ele veio pra cá no meio do ano de 2017. No ano seguinte, eu acho que ele já tinha um filme encaminhado, que era Nossa, esqueci o nome do filme agora. De vez em quando eu ardo, perdão. Sim. Que eu acho que era um filme que ele já estava... porque ele é de Uberlândia, na verdade, né? Eu não cheguei a assistir esse. Esse saiu não assisti. depois de Fendas, mas era um filme que já estava encaminhado, ele filmou lá. Bom, e aí chegou a pandemia. Mas um pouco antes ele estava com a ideia de uma série. A gente sabe que tá sempre escrevendo nos editais, então assim, abre edital para série, inscreve para longa, inscreve para curta, inscreve para desenvolvimento de roteiro, inscreve. Essa é a nossa vida. Sim. E aí, ele tinha uma ideia de série. Um dos episódios era uma história que veio a ser Sideral. Então, na pandemia, tudo foi ficando difícil de ser realizado. Sim. E ele falou, cara, esse aqui, acho que a gente pode fazer como um curta-metragem. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar isso. Então, acho que a ideia deve ter vindo ainda em 2019, talvez, para ele, de série e tal. Um pouquinho antes da pandemia, eu acho que ele começou a pensar melhor.
nas histórias, mas na pandemia foi quando eu lembro dele trazer pra gente essa ideia de, ó, eu tô com esse roteiro, aí a gente começou, ele me mostrou, a gente começou a trabalhar isso, e a gente queria filmar em setembro de 2020, mas... Plena pandemia. Não só em plena pandemia, mas num pico muito grande de pandemia, tanto que a gente cancelou, a gente falou, não vamos filmar porque tá muito perigoso, não tinha vacina, não tinha nada nessa época. E aí veio a Lei Aldir Blanc, quer dizer, era um filme que a gente ia fazer com recursos próprios, porque Carlos também, ele é produtor, então ele também, nesse filme ele não é, mas ele tem a produtora dele que é a Sopro do Tempo, que assina a produção do Sideral junto com a gente, que é a Casa da Praia, com Mariana Arvi, que também nesse filme também assina como empresa produtora, e depois entrou a Levalset, que são os coprodutores franceses. Isso. Mas aí a gente filma no meio do... A Lei Aldir Blanc veio, a gente falou, a gente pode... Vamos tentar, ficamos na suplência, depois todos os projetos foram aprovados, isso é maravilhoso, um mérito inclusive dessa gestão de Crispiniano, de Fábio, de Ronaldo, de Arthur, de todo mundo que estava na fundação, porque não ter voltado um centavo da Lei Aldir Blanc para os cofres federais, porque assim, eram municípios e estados, os municípios que não... Estou falando caso alguém que se interesse. Eu lembro até de uma frase crispiniano, ele costumava dizer para quem encontrasse ele, assim, não vou devolver R$1 para Bolsonaro. Então realmente foi isso que você disse, então, todo o dinheiro foi aplicado. E não foi todo o estado, porque não foram todos os estados que fizeram a mesma coisa que o Rio Grande do Norte fez. Porque assim, a gente tem um histórico de muita carência de investimento. Quando a gente recebe um orçamento de 10 anos poxa, não dá para devolver, sabe? Ainda mais para esse governo federal que não fez nenhum investimento em cinema, pelo contrário. Trabalhou contra. Tentou brecar, tentou sabotar e brecar a Lei Aldir Blanc. Exatamente. Não, em várias coisas, né? Enfim. Aí a gente fez com a Lei Aldir Blanc, foi ótimo. Foi 25 mil, de novo, eu volto a dizer, um curta hoje não... Se você colocar na ponta do lápis, não dá pra você fazer com menos de... Acho que 60 é o limite. A gente ganhou um edital de 25. Claro, botamos algum dinheiro próprio, pouco que a gente tinha. Outros, o elenco e a equipe maravilhosa, como você falou. Todo mundo cobrou um cachê abaixo do mercado para poder estar junto. Pra poder, E também foi bem... foi uma filmagem muito menor, assim, por causa da questão da pandemia. Já estávamos em 2021, mas a gente ainda não estava num momento confortável. E aí foi isso. Aí depois a gente filmou e no meio do ano a gente treina em Cannes. Pois é. Aí, uma coisa, é curiosidade do cinéfilo mesmo. Por que a opção em preto e branco? Olha, artística? Ou foi tipo Claude Lelouch em Um Homem e uma Mulher, porque o produtor não tinha todos os rolos de filme coloridos, ele usava preto e branco? Não, então, essa é uma resposta que eu tomo a liberdade. Sim, claro. Porque essa é uma escolha do diretor claro, e do produtor. Logicamente que a gente também, enfim, a gente é parceiro criativo também. Mas assim, o preto e branco em Sideral é muito para representar esse enclausuramento, porque não é só preto e branco, é uma janela 4x3. Isso. É uma janela quadrada, ela Verdade. não tem esse é preto assim dos lados. Então assim, é para ser uma coisa antiquada, porque aquela relação daquele homem é antiquada. Sim. Então, é um filme que tenta buscar essa liberdade, né? A personagem Marcela tá tentando buscar liberdade, a filha dela também tá tentando buscar liberdade. Sim. O menino, o homem, ainda é uma criança, assim, mas também tá... Agora, o homem não, ele é essa figura assim ultrapassada, entendeu? É essa figura que representa um patriarcado que vai morrer. Isso. Que vai ficar para trás. Então, o preto e branco, nesse sentido, eu acho que é muito para representar uma prisão estética, uma prisão ali, né? De tipo, você precisa se libertar daquilo. E para mostrar uma cronologia antiquada, entendeu? A gente tem que vencer isso. O filme se passa no futuro, mas a gente mostra vícios do passado ainda. Porque é isso, eu acho que a gente precisa avançar enquanto sociedade. Então, nesse sentido, é por isso. A gente poderia ter feito também colorido, mas aí entra, por exemplo, a Paola, que é a diretora de arte, o próprio diretor, que entram outros desafios estéticos no momento que você opta por colorido ou por preto e branco. Claro. Hoje,
Não sei se Carlos vai concordar comigo, se Paola também vai concordar comigo, que é diretor de arte. Mas talvez se a gente fizesse colorido, o filme ficasse mais caro. Não sei, é uma pergunta. Então, assim, a gente tava fazendo ali com o pouco que a gente tinha, entendeu? Mas dentro do que a gente tinha, a gente sempre quer fazer, certo? Assim, não vamos nos vitimizar, não. Vamos fazer, assim, vamos fazer o melhor que a gente tinha. Então, vamos pensar em preto e branco, aonde a composição do plano ela funcione para a obra, Isso. o movimento de câmera. Que diga alguma coisa, que transmita, como é o caso. Exatamente. Eu citei a história de Claude Lelouch em Um Homem e uma Mulher, que ele usou... eu tenho até uma história engraçada com o João Marcelino. Não sei nem se ele vai gostar que eu conte essa história. Não, mas agora eu quero ver. Daqui a pouco eu vou contar. Mas eu lembrei também agora, é questão artística. Eu lembro de um personagem de Wim Wenders, em O Estado das Coisas, que é preto e branco, que ele fala, no meio do filme, o mundo é colorido, mas o preto e branco é mais realista. Eu acho que é, né, Pedro? O preto e branco Sim. é mais realista. Sim, eu acho que tem a ver, eu acho que faz sentido. Aí eu vou pegar emprestado a licença poética do teatro. Não é exatamente pelo preto e branco, mas pelo vídeo. Só tentando fazer um paralelo. Isso. Diga se eu estou viajando ou não, mas assim, quando a gente fez Jaci, uma peça que é documental, a gente mostra para o público uma frasqueira e é verdade, a gente conta durante 50, 60 minutos, a gente achou uma frasqueira no lixo. Essa é uma peça documental, a gente fala isso no texto da peça. Isso, exatamente. Essa é uma história documental, é verídica, a frasqueira está aqui. No final, muita gente perguntava, mas essa história é de verdade? E essa frasqueira é de verdade? E eu ficava me perguntando, não culpando o público, por curiosidade mesmo, a gente passou 1 hora falando isso. Mas ninguém nunca questionava, porque na peça tem audiovisual, era o que eu sabia fazer, e aí eu tentei me encaixar muito dentro da narrativa que Pablo Capistrano e Henrique Fontes estavam construindo, com Quitéria e Henrique em cena. O que é que a gente pode trazer de contribuição no audiovisual? E aí o audiovisual nunca era questionado como um lugar de uma coisa manipulada. Era sempre uma verdade. Aí eu comecei a entender que a textura do audiovisual era uma textura de verdade, de veracidade que estava em cena. O que, de certa forma, é muito perigoso. Por quê? Na época eu fazia um paralelo com o jornalismo, entendeu? Então, assim, todo jornalismo, na verdade, ele passa por uma decisão editorial. Um livro de história também. O historiador, ele escolhe o que ele vai colocar ou não. Então não dá pra gente aceitar tudo como se fosse uma verdade absoluta. A gente pode acreditar, a gente pode se alinhar com aquilo ali, mas é bom que a gente desconfie um pouco. E aí eu também ninguém poderia imaginar, talvez, ou muita gente não poderia imaginar, como esse audiovisual do cotidiano, do WhatsApp e tal, ele passa a ser... passa a ser a verdade. Passa a ser a verdade. É a verdade. Aí eu não sei, eu vou pensar melhor, certo? Eu não tenho uma resposta para dizer sobre a coisa do preto e branco. Eu não conhecia, não vi esse filme do Wim Wenders, mas assim, se você fizer talvez um paralelo, até você está falando de realidade, com o neorrealismo italiano, Sim. que também era preto e branco. Sim. Em sua maioria, me corrija se eu estiver errado, mas em sua maioria... Sim. Até por limitação da época, né? Sim. Agora, por exemplo, o Touro Indomável. A gente não consegue imaginar o Touro Indomável de Scorsese colorido. É verdade. Aquele sangue, Não consegue. Eu acho... A gente vê o sangue vermelho, mas é preto e branco. Sim. Eu acho que tem um foco maior, né? Quando preto e branco... Talvez algumas coisas não sejam tão distrativas. Pode ser. Posso estar jogando. Deve ter muita... Eu não consigo imaginar Sideral colorido. Não, nem eu. Não consigo. Não, é porque eu acho que ele não se sustenta... Vamos dizer assim, se ele fosse colorido, eu acho que ele não se sustenta politicamente, não se sustenta ideologicamente, não se sustenta conceitualmente. Isso. Era essa palavra que eu estava procurando. Porque é inimaginável. Da mesma forma que eu não me imagino com o Touro Indomável, eu também não imagino Sideral colorido. Porque assim, Sideral é um dos filmes mais narrativos de carros. Apesar de ele colocado, por exemplo, nos filmes da shortlist do Oscar, tem muito mais narrativos, de uma narrativa clássica. Sim. Mas essa coisa da libertação, ela é semiótica. Ela tá na semiótica. Quem viu Sideral sabe que no final o filme, vou dar um spoiler aqui, né? Claro, Mas o filme, ele ganha cor e ele
ele rompe com a janela, Isso. ele se expande. É. Então, nesse sentido, a gente está falando não de uma forma verbal, mas de uma forma imagética, o que a gente queria dizer, o que Carlos queria dizer sobre se libertar, soltar as amarras, entende? E aí a gente faz isso de uma forma pela imagem. Perfeito. Temos mais um comentário aqui, a gente tá quase 1 hora de programa. Foi rápido, Eu, foi rápido. eu achava que não tinha 20 minutos aqui. Comentário de Nise aqui. A arte nos governos Temer e Bolsonaro passaram pelas trevas de ignorância. É verdade, né? Foi destruição que, felizmente... Inclusive, eu vi uma foto você, Carlos II, com Margarete Menezes, a nossa ministra, Não, Carlos não divulgando... Carlos Carlos não tava, não? Não, tava eu e Robson, que é ator do sim, filme. sim, isso, Robson, isso. Exatamente. Isso. Então, Cefas... Robson Medeiros, isso. Exatamente, que é ator do filme. E a todo filme, isso. Que é do Carmim também, Isso, né? também, Então, tá em Invenção do Nordeste. Exato. Brilhou na Invenção do Nordeste. E aí nós estávamos em Brasília, eu fui pra posse. Sim. Robson também foi. Isso, com Fátima Bezerra na foto. Exatamente. Não, nós fomos pra posse de Lula, né? Sim, de Lula, sim. Fui para compromissos familiares, mas a gente achava importante, né, de articular um encontro Claro. com a ministra, até porque a gente, por vários motivos, assim. O primeiro é justamente por esse fato localizado de Sideral. Então, assim, Cefas, eu não consegui, assim, enquanto produtor de cinema no Rio Grande do Norte, eu não tem muita coisa que eu preciso aprender como é fazer um cinema minimamente perto do industrial, porque a gente não tem esse contexto. Sim. Então, todo o cinema que eu conheço ser feito, ele é um cinema que ele dialoga, ele solicita, ele reivindica e ele precisa das políticas públicas. Eu digo isso porque parece uma coisa tão óbvia fora do Brasil, onde você tem os Estados Unidos com essa indústria hollywoodiana, que tem um fornecimento de dinheiro estatal absurdo, muito grande, de Sim. todos os estados, e a gente acha que não, que aqui... Então, eu acho que é importante dizer isso no Brasil, como o cinema do mundo inteiro precisa do Estado como parceiro. Claro. E essa parceria, já que a gente não tem a parte industrial ainda, e ainda está bem distante, eu acho que essa diálogo institucional de produtores com a política pública tem que haver. Nessa mudança, depois desses anos das trevas, como foi Nise que falou? Foi. Ela tem toda a razão. A gente precisa retomar rapidamente, tentar pegar o tempo perdido e conversar rapidamente, sabe, com o Ministério da Cultura. E nesse sentido, eu acho que assim, uma coisa que eu pelo menos não tinha, mas hoje eu tenho, é o entendimento de que o investimento para a cultura tem que acontecer para o Brasil inteiro. Sim. Claro, com as suas características respeitadas, Claro. com a diversidade, mas ao mesmo tempo não pode ser centralizado. Claro. Então, se você quer fazer cinema brasileiro, você tem que fazer cinema de todos os Brasis. Você quer falar de um panorama do cinema brasileiro, você tem que apoiar o cinema do Rio, de São Paulo, mas do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Acre, do Centro-Oeste. Você tem que fazer isso, porque senão você não vai estar representando a diversidade do Brasil. E isso não é uma coisa da noite pro dia. Mas a gente, desde o começo, falou, não, em janeiro a gente quer dialogar com a ministra e falar assim, nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar desse diálogo e nós queremos participar, sabe, talvez como uma das primeiras vezes assim, mas nós, Rio Grande do Norte e todos os estados que não estão tão inseridos nessa história da cultura brasileira do ponto de vista de investimentos, principalmente no cinema, nós queremos participar das decisões, das tomadas de decisões, entendeu? Porque senão a gente sabe como é. Quando você fala, o audiovisual está feliz com Marilândia, eu posso falar também do meu olhar, mas o audiovisual do Rio Grande do Norte ele é mais diverso. Quer dizer, eu estou em Natal só, eu posso falar de uma parte do audiovisual de Natal. Sim, então, assim, todo mundo tem que ser escutado para que todo mundo possa falar como é a sua atividade, né, profissional do trabalho em cultura para poder ser atendido. Então, a gente quis encontrar com a ministra para poder falar, olha, Sideral é um filme muito importante, o MINC tem que apoiar no sentido de que é o Brasil no Oscar, é um dos filmes possíveis de ser o Brasil no Oscar. Eu sempre gosto de fazer paralelos. Se a gente tivesse, por exemplo, Olimpíadas e tivesse uma modalidade olímpica
que não é super conhecida no Brasil, mas que tivesse um brasileiro ou uma brasileira na semifinal, o Brasil, eu acho que todo mundo concordaria de que assim, você tem que ter um investimento Claro. da iniciativa privada e da iniciativa pública. Claro. Se não fosse assim, estou chutando aqui, mas se não fosse assim, se não tivesse um investimento, o Ítalo Ferreira não tinha sido campeão, Exatamente. medalha de ouro, primeiro campeão de surf na história. Isso é uma coisa pra gente se orgulhar. Exatamente. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Não é só quando um filme é do Rio que ele tem que ter um investimento, ou de São Paulo, que ele tem que ter um investimento sem encarado como um cinema nacional. Existe um meme que eu amo, né? Porque eu acho que memes são maravilhosos, que às vezes eles falam mais do que um artigo inteiro. Mas tem um meme que é maravilhoso, que é o mapa do Brasil, e tem assim, Rio, São Paulo, sei lá, ali no centro, arte brasileira. Ah, Você sim, já viu sim, isso? já vi. E o resto é tipo assim, arte regional. Arte regional. E Cefas, eu luto muito, isso hoje faz parte do meu cinema, do meu teatro, do que eu quero falar, de romper com essas amarras regionais. Elas são boas, elas são a nossa história, mas elas são uma forma de dizer. E elas não têm que ser apagadas. Muitas vezes a gente faz a invenção do Nordeste e as pessoas perguntam, mas eu vou negar tudo que eu sou, o nordestino, a nordestina que eu sou. Não, você não vai negar. Mas nós não somos um Nordeste só de seca, só de cangaço, só de não sei o quê. Nós somos o Nordeste que escuta rock, que toma chuva, que também passa frio, que vai pro mar. E o Brasil tem que entender isso. Então, nesse sentido, é isso. As minhas respostas são longas, mas assim. Mas tá ótimo. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses. Faça. Eu não sei se foi Dorval Muniz que escreveu, ou outra pessoa, agora a memória me falha, que elogiou Sideral dizendo assim: é o Brasil para além do cangaço. Foi Durval. Foi Dorval, pronto, para além do cangaço e do banditismo. É outro Nordeste. É um Nordeste com foguete, é um Nordeste com... Foi Durval. É isso, né? Foi Dorval mesmo, né? Perdão. Só engoli aqui o petisco. Foi muito interessante, porque eu sou absolutamente fã de Durval. Sim. Não podia ser diferente. Diferente, claro. Nós fizemos uma peça e agora um filme junto que eu vou lançar esse ano, que chama A Edição do Nordeste. Que eu pego os filmes que ele coloca na filmografia dele, eu editei todos eles. É um filme de imagem de arquivo. Que maravilha! Aquele filme é um curta de 20 minutos. Muito bom. Mas eu pego aqueles filmes, essa filmografia que ele coloca no livro, ela vai dos anos 40 até os anos 60. Mas só que ela é mais específica nos anos 60. Sim. Porque ali você tinha de Glauber Rocha Sim, é. a Nelson- Mazzaropi. Nelson Pereira dos Santos, exatamente. Só que eu acho que Glauber e Mazzaropi, eles são Isso, é. Isso que eu acho muito importante no pensamento do Durval, que eu acho que tem que ser conhecido. Por isso que eu quis fazer esse filme. Você tem um cangaço e você tem dois tratamentos opostos do cangaço. Você tem o tratamento da esquerda, né, ali de Glauber, mas assim, representado ao extremo do ponto de vista da forma também. É. Mas você tem um pensamento de Mazzaropi que eu não conhecia e é um pensamento muito conservador sobre o cangaço. Mazzaropi era um gênio, mas o filme me assustou pelo conservadorismo que tinha. É o oposto, ele representa o cidadão comum que dedura o cangaceiro aonde ele está. Tem medo do cangaço. Tem medo do cangaço. E tem uma frase pra mim que é maravilhosa, que é dita pela mulher dele no filme, uma personagem que é a mulher dele no filme, que ela olha para o povo, para os cangaceiros e fala assim: nossa, que gente feia. Então assim, Diz tudo, né? as coisas não são ingênuas, ainda mais num filme de comédia. Sim, Então, enfim, eu tô falando isso porque assim, eu sou suspeito, porque a gente já trabalhou com o Durval, fazendo uma peça, fazendo um filme, mas a gente nem tinha conversado sobre Sideral ainda e ele viu o filme e eu acho que as ideias estão de acordo, estão em sintonia com as ideias de Durval. Perfeito. Nós estamos aqui com... Dá tempo de mais umas duas perguntas. Ananda Carvalho, consiga aqui, com o Ricardo Nelson, por favor. Agora, eu pensei várias vezes, de ontem para hoje, como eu ia formular essa pergunta. Se de uma forma bem-humorada, se de uma forma direta, uma forma técnica, jornalística, eu pensei como formular. Mas eu vou perguntar de uma forma divertida. Sim. Você, segundo Mariana, a equipe,
Já pensaram no smoking? Já pensaram na roupa pro Oscar ou ainda não? Cefas. Sim. Sim. Não, porque veja O bem, smoking já tá comprado. para além da torcida, a gente torce enquanto brasileiro, como eu disse. Assim, eu às vezes eu tipo, me descolo e falo assim, cara, será que eu tenho noção de tudo isso que está acontecendo? Deixa eu só situar. É assim, vocês estão mais perto do que longe de estar em Los Angeles na noite do Oscar. Sim, com certeza. Porque Não, é isso, quase assim, 1000 filmes concorrendo e vocês estão entre os 15. O meu papel, assim, de produtor da coisa também muitas vezes repetir exaustivamente, seja para uma ministra, né, para um gestor, para uma gestora, mas para o público em geral, repetir qual é o tamanho dessa conquista que a gente tem até agora. Claro. Então, assim, a gente é um estado que tem um pouco investimento e com isso a gente conseguiu chegar no festival mais importante do mundo, que é Cannes. Cannes. Muitas vezes as pessoas confundem Cannes como se o mais importante de Cannes fosse o prêmio. É muito bom ter ganho uma palma de ouro que a gente não ganhou. Mas Cannes, ele é muito aonde o filme começa a sua trajetória. Então a gente começou do melhor jeito possível. Sim. E naquele ano a gente foi os únicos brasileiros que concorreram à palma de ouro. Como não tinha longa concorrendo, a gente tinha Kleber, nossa filha. Mas não tinha um outro que era o Céu de Agosto? Então é isso que eu tô falando, mas como curta. Como curta. Mas a gente não tinha longa. Não tinha longa, tem razão, desculpa. Então assim, os dois filmes brasileiros que estavam concorrendo à palma de ouro naquele ano eram dois curtas. Deixa eu só fazer um registro necessário. O Céu de Agosto é um curta paulista, mas é com uma protagonista potiguar, Badu Moraes, parnamirinense, que está aqui no Rio Grande do Norte e só não vai dar entrevista aqui porque ela vai voltar da sexta-feira que vem de manhã, senão ela estaria aqui. Um beijão, Badu, que é uma atriz maravilhosa. Maravilhosa. E assim, a gente se conheceu no Festival de Cannes, né? Sim. Eram 3 curtas que estavam ali, a gente saía junto, mas era Sideral, Céu de Agosto. Céu de Agosto. E o Cantareira, que estava competindo e ganhou o prêmio, assim como o Céu de Agosto ganhou menção honrosa. Isso. Mas eles ganharam um prêmio no Cine Fundação, não me lembro qual é o... mas que é de filmes de escolas de cinema, que é o Rodrigo. Sim. E aí a gente, enfim, ficou muito juntos, assim, porque era isso, era uma comunidade brasileira, assim. Bom, enfim, aí toda uma trajetória, chegamos no Oscar. Nesse ano, porque está crescendo em diversidade e numericamente, essa concorrência anualmente dos filmes, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, até os anos, acho que 80, você não tinha quase nenhum filme da América Latina, da África ou da Ásia. Você tinha uma aparição nos anos 40 ali da Austrália, depois nos anos 50 acho que uma da Índia e uma da Nova Zelândia, mas aí depois essa diversidade foi crescendo. No ano passado aí começa o seguinte, você nos curtas, você não é que nem um longa. No longa você tem a academia nacional que escolhe o filme que eles vão mandar, que nesse ano foi Marte 1, no caso do Brasil. No caso dos curtas não é assim. Você pode até ter mais de um da mesma nacionalidade. Você tem que ganhar um prêmio num festival que seja qualificador para Oscars. E não são todos os festivais que são qualificadores para Oscar. Então, nesse ano, nessa long list, vamos dizer assim, dos filmes que concorreram, foram inscritos, foram habilitados, por já estarem qualificados, eles foram habilitados para concorrer, foram 200. No ano passado foram 140, 130. Já era uma concorrência muito grande. Para você ter noção, Marte 1 concorreu com 92 filmes. Isso, são 92 países inscritos. Isso. E não ficou na shortlist, infelizmente. Exato. Que é um filme lindo, mas não ficou. E é maravilhoso. Não, Marte 1 é do coração. Mas porque, não ficou, infelizmente. É um filme também que não é fora do eixo. É um filme é um filme de BH. É um filme que só foi feito por causa de políticas afirmativas. Isso. É maravilhoso. E não era nosso concorrente, né? Pelo contrário, assim, a gente queria que entrasse a gente sempre quer que entre todos os brasileiros. Claro. E aí, mas qual a diferença? Não tem americanos nos longas de filme estrangeiro. Nos nossos, tem. E os americanos são muito fortes. Os norte-americanos são muito fortes. E a gente chegou numa shortlist que não tem filme americano.
Então assim, a gente saiu de 200 para 15. 15. E aí voltando à sua pergunta inicial, já pensou no terno? Já. Sabe por quê? Porque assim, a gente tá acreditando muito. Eu, como produtor, eu não posso nem ter a opção de não acreditar, entende? Então assim, eu sei que tem... vamos dizer assim, eu sei que tem fatores que fazem a gente acreditar, poxa, saiu na Variety, saiu em 2 críticos experts no Gold Derby, que é um portal que analisa as possibilidades de cada um, mas em outros críticos eles não acham que a gente está entre os 5. Tudo bem, mas só de estar nesses... Estar em alguma lista já é alguma coisa. E aí eu acho que a gente tem características que elas... Agora vai ser a hora da verdade. Pode ser que elas sirvam, assim, pra... A gente é um filme diferente, assim, esteticamente. Sim. É o único preto e branco, é o único 4x3 janela quadradinha que tem. É o único latino-americano. Num ano que o Argentina, 1985, é o favorito para ganhar o Oscar de filme internacional. Sim. Então, assim, eu aposto todas as minhas fichas, até porque eu tenho que, enquanto produtor, a gente tem que estar um passo à frente, nem que esse passo não seja realizado ali depois. Pronto, mas eu, Mariana e Carlos, a gente já tá com o smoking já vestido, assim, entendeu? Com certeza, mas tem que ser, né? Tem que ser, a gente tem que... A Nanda falou do Roma, que é do Alfonso Cuarón, que ganhou o Oscar de direção. A gente tava falando hoje do programa de Parasita. Sim. Todo mundo imaginava que Parasita ia ganhar alguma coisa, mas ninguém imaginava que ia ganhar tudo. É verdade. Ganhou todos. É verdade. Então, assim, uma última pergunta, Pedro. Parece que tá havendo realmente uma quebra de paradigma, né? A gente conversou isso, um filme sul-coreano ganhar de filmes de indústria, ganhar do Coringa, de Scorsese e de Tarantino, alguma coisa tá diferente. Com certeza. Não, assim, houve uma abertura da academia, até por pressão, porque as coisas não acontecem no mundo sem uma pressão política. Sim. Entendeu? Então, assim, tiveram muitos movimentos, você lembra daquele Oscar So White, né? Porque só tinha muita gente branca concorrendo um monte de protesto, em todas as categorias. E aí chega um momento, quase 100 anos de Oscar, esse é o 95º, né? 95 anos de Oscar, tem uma hora que a sociedade muda e é porque o Oscar ele é esse lugar, talvez, de maior exemplificação de como a arte pode ser indústria, como a arte é indústria. Sim. Então, as decisões ali, elas não passam muito por uma questão artística, como eu achava, por exemplo. Eu achava que era assim. Ficava indignado quando você via um filme que tem muito mais qualidade artística, uma importância política, e não ganhava. Mas não é só sobre isso. Não. E aí Parasita ganha, Cefas, não é só por uma abertura do olhar para uma diversidade. Primeiro que isso, na verdade, veio por causa de movimentos que solicitaram isso, né? Veio porque, politicamente, isso foi lutas. Isso foi lutado para que fosse daquela forma. Mas existe um lado que as pessoas, e eu estou conhecendo muito mais agora, porque a gente está numa shortlist, mas existe um lado que não é tão fácil de observar, que é o lado de campanha e de investimento. Então, assim, a Coreia vem fazendo investimentos na cultura, no soft power. Tem um vídeo muito bom do Greg News que ele fala de soft power coreano, do K-pop. Não cheguei a ver, eu não cheguei a ver. Pois é. E como a Coreia percebeu, cara, nós queremos ser uma potência cultural no mundo. Para isso. E aí você não passa só os produtos, você passa o valor de uma nação inteira. Então, para isso, nós vamos investir pesado culturalmente. Nós vamos importar música, nós vamos importar cinema. Sim. Então, assim, a campanha de Parasita foi uma campanha muito forte que tinha aquele objetivo, lógico, podia chegar no final das contas e não ganhar. E não ganhar. Mas, Cefas, você fazer com que o filme chegue, por exemplo, para as pessoas votarem em Sideral, acabou a votação, né? Foi de 12 a 17. Mas para as pessoas votarem, não são todos os ramos que votam nessa etapa e eles não são obrigados a votar. Sabe a coisa das eleições nos Estados Unidos, que eles não são obrigados a votar? É isso, então a gente tinha vários desafios. A gente tem que falar assim, olha, por favor, opte em votar nessa categoria. Isso, Porque você pode ser membro da academia e, tipo assim, tá curtindo uma praia e fala assim, eu não vou nem votar esse ano. Você que escolhe. Se você for votar, você pode votar em algumas categorias e não na de curtas. E aí mesmo que você queira votar, você tem que ter acesso aos filmes, Exatamente. né? Por isso que tem aquela política do submeta esse filme.
Que segundo a Ana Maria Baiana, às vezes vai com caixa de bombom, de flores. Exato, porque você não pode pedir voto, é proibido. Não, mas você pode oferecer o filme. Exato, e você pode, tipo assim, principalmente, diretamente, não, mas assim, você pode, tipo, deixar ele disponível. Isso. Entendeu? Então, assim, se você, Cefas, é votante, aí você esbarra com essa, esse filme, nossa, ele tá concorrendo, vou assistir. Só que, até você esbarrar, nós fizemos uma campanha anterior de uma arte, então tem uma pessoa que faz a arte, tem uma pessoa que faz o texto, tem uma pessoa que faz o release, tem uma pessoa que faz assessoria de imprensa, e tudo isso custa dinheiro. Sim. E é isso que as pessoas normalmente não vê, como eu não via, eu não sabia. E aí, meu Deus, nós estamos num estado que tem pouco investimento, como é que a gente vai fazer tudo isso? Por isso que eu falo assim, cara, o Brasil tem que abraçar todos os seus filmes brasileiros anualmente que estão no Oscar. E eles não podem ser só os indicados, ou só um que... a gente nunca ganhou Oscar, né? O Brasil nunca ganhou Oscar. Nunca ganhou. Mas não pode ser só os indicados. Tem que ter uma campanha, como a Coreia fez, anterior, que começa lá no começo. Sim. Porque ela começa na trajetória dos festivais. Concorrer em Cannes, concorrer em Veneza, em Berlim, Sundance. A gente sabia que a gente tinha um filme forte. Sim. Por exemplo, a gente foi assim, a gente passou em Cannes em julho de 2021, depois a gente passou em Telluride, que é um festival super importante. Aliás, quem viu o nosso filme foi o Barry Jenkins, né? Nossa, de Moonlight. Exatamente. Nossa. Ganhou o Oscar por Moonlight. Exatamente. Aquele Oscar que quase foi para La La Land, mas foi dele. O Telluride é um festival, assim, super interessante, super bem conceituado lá. O terceiro festival que a gente passa, ou quarto, não me lembro, mas ainda assim, outubro de 2021, foi Chicago. Sim. A gente ganha esse festival, a gente estava habilitado e a gente poderia já colocar para o Oscar de 2022. Sim. Mas a gente começou a perceber uma coisa desde Cannes, que Sideral ele ganhava muito sendo exibido com as plateias, ele chegava... É um filme que se comunicava, as pessoas gostavam e tal. Então a gente falou assim, vamos esperar, a gente podia escolher 22 e 23, escolhemos 23, porque se a gente colocasse em Chicago, a gente ia ter uns 5 festivais, talvez alguns prêmios. Como a gente esperou, a gente fez 125 festivais. 125, Pedro? Até aqui. Nossa. E 1 ano e meio. Normalmente um curta tem uma janela de 2 anos. Então a gente ainda tem 6 meses para explorar no tempo normal. Sim. Fora, depois, claro, outros festivais que aceitem a partir de 2 anos normalmente. O Oscar também não aceita. Ah, sim. Tem que ser nessa janela de 2 anos. Exatamente. Sim. E aí a gente colocou... E 66 prêmios, né? 66 prêmios. Então, 25 deles de melhor filme. Então, assim, era um filme que... Eu recebi, você não me perguntou, mas muitas pessoas me perguntaram, foi uma surpresa? Cara, do ponto de vista de espectador, é uma surpresa de sentimento, você fica extasiado e tal, não sei o quê. Mas, Cefas, a gente tá há 11 anos fazendo isso, assim, com a Casa da Praia. Sim. Carlos tá há mais anos ainda fazendo os filmes dele. A gente só não tem investimento, cara, mas assim, a gente sabia onde a gente queria chegar. E assim, um filme para chegar lá no Oscar, ele tem que ter um mínimo de planejamento. A gente faz a mira. Pode ser que o tiro, a flecha não acerte no alvo, no 100 ali, entendeu? Mas assim, a gente mira para acertar. Então assim, o Parasita fez isso, entendeu? Sim. Fez a mira, se preparou muito bem, fez o investimento. E o país, entendeu? Quando eu falo país, é sociedade. Sim. E gestão. Gestão, claro. Eles entenderam que, cara, nós queremos isso, nós vamos fazer isso. E eu converso muito com minha companheira, Mariana Vanucci, que a gente pensa como o Brasil talvez seja um dos países, voltando àquela coisa, não é competição, mas como culturalmente, como o Brasil tem um potencial de soft power absurdo. Assim. Um dia desse ela me falou assim, e eu concordo, você quer o maior dos exemplos que não está nem nas artes? Pelé. Pelé talvez seja o maior soft power. Você chega na Europa, fala em futebol, você é bem tratado. No táxi, no Uber, no restaurante, em qualquer lugar. Cara, é soft power. Soft power, porque as pessoas sabem quem é Pelé. Mas parece que quem não sabe, não aproveita isso, é o Brasil. É o Brasil. Isso pra mim é muito diagnóstico de um país que não sabe o tamanho da sua riqueza. A gente não sabe o tamanho das nossas riquezas. Naturais, por isso que a gente desmata a Amazônia, a gente não sabe. Culturais, por isso que a gente não investe nos produtos culturais. Porque isso, Cefas, eu brinco muito, assim, eu queria ter o direito de ficar fazendo filme ruim.
porque eu só quero ter o direito de trabalhar fazendo um filme. Então se eu fizer um filme, eu vou ficar muito frustrado, até a metade, mas eu vou, poxa, tô fazendo, entendeu? Não partir pra outra área, assim. A gente não sabe esse potencial, assim, tem que abraçar, entendeu? Todo mundo tem que abraçar. Eu posso falar assim, Sérgio, você fez um filme, eu não gosto do seu filme, mas se o seu filme for pra Cannes, for pro Oscar, for pro Festival de Chicago, Veneza, eu que faço cinema também, eu vou ganhar com isso. Isso, claro. E a gente tem que abraçar esse potencial de soft power. Porque se é uma coisa que a gente tem já assim, a joia bruta, é isso, entendeu? É isso. Concordo. A gente tá com 1h30. Eu tinha mais 28 perguntas para fazer. Pensava em ficar aqui até 11 da noite, mas não vai ser possível. A gente vai ter que lembrar. A última pergunta mesmo. É a coisa de cinéfilo, chato. Qual é seu filme preferido, Pedro? Essa pergunta é muito difícil, porque... Não, porque ó, eu sou ascendente em Libra, então decidir às vezes pra mim é um pouquinho difícil. Mas assim, Hair é um que eu falei que pra mim assim... Porque filme preferido, primeiro, às vezes eles mudam, né? Ah, sim. Pra você assim também? Eu comecei com o Verão de 42. Foi meu filme preferido durante 10 anos. Aí mudou agora. Aí mudou. Hã? Já tô rebatendo. Já tô fazendo, né? Esquivando da eu pergunta. ganhei uma obsessão nos últimos 10 anos com um filme francês, Canções de Amor. Canções de Amor. Não, maravilhoso. É um filme de Christophe Honoré, com Louis Garrel. Eu obcequei com aquele filme. Eu fui pra Paris pra fazer um tour pelos lugares do filme. Que foda. Coisa de gente doida. Quando eu tava em Roma, eu fui pra rua, a Via Veneto, da Vida é Bela, né? Não. La Dolce Vita. Da Dolce Vita, perdão. Mas você entrou na Fontana de Trevi? Não, eu queria. Mas não lhe deixaram? Tá vendo como isso é soft power? Porque Sim, assim, claro aquilo entra na gente e passa a fazer parte de uma coisa, de um imaginário. Sim. Que é outra coisa que eu gosto muito de falar, assim, eu acho que a gente precisa de duas coisas, sabe, Cef? Investimento, Sim. mas ele não se sustenta sozinho se ele não criar um imaginário na sociedade. Sim. Se ele não criar raízes e tijolos fortes. Então, assim, eu acho que é isso, os filmes eles causam isso na gente. E pra mim, Hair é um que ele se sustenta há muitos anos, depois que meu primo me apresentou. Até hoje, Hair é um dos meus preferidos. Depois de muito tempo, assim mesmo, assim, acho que a gente exibiu no Cineclube, agora eu não lembro se a gente exibiu ou não, mas Lawrence das Arábias, pra mim, não tem comparação. É lindo, assim, lindo. Maravilhoso. E aquele tem que ser no cinema. E eu vi Não no adianta, cinema. não adianta ser. Aí pronto, aí Eu vi a primeira vez na televisão, mas eu tive a sorte de ver em São Paulo, numa exibição especial em cinema. Aí é outra coisa, é outro filme. Eu vi também primeiro numa telinha, depois eu vi numa telona, numa sessão daqui dos clássicos do Cinemark. Quer dizer, tá vendo como essas coisas podem existir? São importantes de você ter o filme, o último filme, o mais novo possível, e revisitar os clássicos. Então, assim. E sobre soft power, vou contar uma história engraçada pra você. Uma amiga do Rio de Janeiro, faz uns anos, me mandou um zap meio preocupada. Sebas, um amigo meu inglês está chegando, vai me visitar. Ela tinha um lance com ele. Ele quer conhecer a Cidade de Deus. Só que eu não quero. Ele queria por causa do filme. Com certeza. Eu falei, querida, converse com ele que não é bem assim. O filme não retrata a realidade atual, ele não vai... Pô, foi uma luta para ela convencer. Isso é soft power. Claro, porque se você não tá naquele país, você conhece ele a partir da cultura daquele país. Importada daquele país, né? Que é exportada daquele país. E é isso, sabe, Cefas? Eu acho que assim, voltando a Durval e voltando a essas produções, eu acho que é importante a gente fazer... Como é que tá na Netflix, que ele cita no texto também, é o Cangaceiro do Futuro, né? Sim, Eu não vi esse filme, apesar de eu que eu também acho... não vi. Dizem que é interessante, que vale a pena ver. Eu não vi, sabe por quê? É porque quando eu tava pesquisando, desde 2018, eu tô pesquisando, e a pesquisa para fazer esse curta, ela é uma pesquisa de ver, decupar, rever, redecupar. Então eu vi 27 filmes, eu vi mais, na verdade, eu vi 50 obras entre filmes, palestras, não sei o quê, mas eu escolhi 27 para colocar em 20 minutos. E eu tô numa overdose de cangaço. Nossa. Que assim, eu gosto de ver, mas eu também
terminei de montar esse filme no ano passado, no final do ano passado. Então, assim, eu tô dando uma certa... Então, eu não vi o Cangaceiro do Futuro. Eu gosto muito, eu esqueci como chama o ator, que é diretor, que é roteirista. Ele rodou muitos festivais com o primeiro curto dele, que era Cine Hollywood. Depois virou uma série, quer dizer, um longo e depois a série, né? E aí, é importante que tenha o Cangaceiro do Futuro, porque eu acho que ele precisa movimentar a indústria, aquilo que eu estou falando. Independente da qualidade, Sim. tem que ter uma indústria, Claro. tem que ter trabalhadores. Sim. Mas é importante que a gente também pense em outros imaginários que a gente quer criar, sabe, Cefas? Sim. Porque qual era o Brasil dos anos 60? Qual vai ser o Brasil desse século que a gente quer criar para nós e para o mundo, e para o resto do mundo? Então, assim, eu acho que é importante discutir, eu e Duval e outras pessoas, acho que é importante que a gente supere o cangaço, pelo menos de algumas formas, clichês que são colocados. Ou reinventar o cangaço. Ou reinventar o cangaço. Kleber Mendonça e Juliano Dornelles reinventaram o cangaço com Bacurau. Botaram... Porque tem elementos do cangaço, né? De você decapitar inimigos, de você reagir, de uma questão até ideológica, né? Do pobre contra quem tem poder, mas ao mesmo tempo com celular, com disco voador, assim. Exatamente. Foi o cangaço reinventado. Eu sei que Duval não gosta muito de Bacurau. Eu li uns textos dele. Mas assim, foi uma reinvenção. Porque assim, né? tem que você uma tem que releitura. Exatamente. Eu acho que é preciso que você tenha esse pensamento crítico para tentar fazer coisas novas, porque ao mesmo tempo que a gente, né, se segura em algumas raízes, mas a gente também tem que pensar em outras possibilidades nesse escopo, mas que serve para tudo, do Nordeste, do que é o Nordeste, entendeu? Então, assim, o Nordeste também é o sertão industrial de Boi Neon. Isso! Você é um filme maravilhoso, maravilhoso. O Nordeste, no caso de Sideral, que é ótimo agora, que não sou eu que estou dizendo, mas é Durval, o Nordeste também é um Nordeste que pode lançar um foguete para o espaço. Isso. Não fosse assim, não tinha uma base na vida real que fala isso. Aí eu vou usar um outro exemplo. Para quem viu O Território, que é esse outro filme, tem brasileiro... Nossa, eu falo muito. Mas vamos lá. Filmes brasileiros, tem 2 na shortlist. Sim. Temos Nós, em curta-metragem de live action, e tem O Território, em documentário longa-metragem. Isso, exatamente. Esses são os 2 filmes produzidos. Mas você tem profissionais brasileiros em outros filmes. Você tem o produtor do Holy Spider, e você tem Jasmine, que eu acho que é importante dizer. Jasmine Tenuti, a diretora de Céu de Agosto, ela montou o filme paquistanês, que foi o primeiro filme paquistanês em Cannes, e que está na shortlist também de documentário. Eu não sabia. Então, Nossa, assim, a gente pode ter Jasmine, também uma brasileira, como... Nossa, E aí, nossa, eu já me perdi, desculpa. O que eu tava falando? Não, ele tá falando de repensar o cangaço, as leituras. O Território, lembrei. O Território, isso. Não, porque você tem um território, você tem um doc, muitas vezes o documentário, eu acho que ele talvez seja a forma que nós brasileiros conseguimos traduzir, principalmente para um olhar estrangeiro, o absurdo que é o nosso país. Sim. Não só o nosso país, mas o sul global, entende? Os países da periferia do capitalismo, às vezes eles não são entendidos, Cefas. Sim. Por outros olhares, eu acho, essa é a minha hipótese, por outros olhares de outros países mais desenvolvidos do que nós, porque eles não vivem a realidade absurda que nós vivemos. E às vezes o documentário, às vezes talvez seja o único não, mas às vezes ele é uma ferramenta que ela consegue traduzir. Então, o que eu acho interessante é que você talvez tenha em obras que revisitam um saudosismo que eu acho que não precisa mais, o cangaço ou o Nordeste, ao mesmo tempo que você vai ver O Território, um documentário filmado entre 2019 e 2021, e que você tem a tribo dos Uruauau usando drone para documentar o desmatamento e poder reivindicar, entendeu? Então, assim, bicho, é isso que você tá falando, é que nem em Bacurau que a galera usa tablet pra ver que Bacurau não tá mais no mapa. Exatamente. Então, assim, uma releitura. Esse Nordeste que não tem celular, não tem... isso não existe. Isso não existe mais. Não existe mais. Se você quiser falar disso, você está fazendo uma escolha estética, crítica, mas ela não é a única que é possível de se fazer. Então, isso eu acho que é importante de a gente pensar
em outros Brasis pra gente ser e pra gente mostrar pro resto do mundo. Concordo. Inclusive, o próprio Kleber Mendonça tem o Aquários, que é um filme totalmente urbano. É o que eu mais Quebra o paradigma de Nordeste totalmente. O Aquários, pra mim, é o meu favorito de Kleber. Eu amo esse filme. É o meu favorito. Eu amo esse filme. Não sei se é meu favorito. Bacurau me destruiu, assim. Eu saí do cinema em transe. Eu assisti no Cinemark. Eu saí em transe do cinema. Eu acho que são lugares diferentes de discussão, assim, né? Mas eu gosto muito em Bacurau quando, por exemplo, na mesa se fala os sulistas. Nós não... Como que eles falam? A melhor cena. Nós não somos... Nós não somos iguais a eles, nós somos brancos iguais a vocês. Vocês não são brancos, Vocês né? não são brancos. E esse seu nariz. Exatamente. E essa boca dela. Só que eu acho que nessa temática que eu gosto muito, o Aquários, o filme inteiro é meio que sobre a coisa... Enfim, é um Casagrande Senzala atualizado, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que Kleber tem muita propriedade para falar e para mostrar esse universo de Aquários, então, que é o nosso universo urbano. Urbano, é o que a gente vive. Isso bate na nossa pele. Quando a gente vai para Recife, a gente vive o universo de Aquários, de ao som ao redor. Exatamente. Eu não vivo o universo de Baixio das Bestas, por exemplo. Exatamente. Eu vivo o universo de Aquários. É por isso que eu tô dizendo, quando eu era criança, ó a elipse voltando no começo agora, a primeira. Mas quando eu era criança e eu ia para o Alto Oeste Potiguar, a realidade que eu vivia lá, ela não era a mesma que eu via no audiovisual, entende? Então, assim, eu demorei a entender isso, assim. Tipo assim, cara, o que eu vejo na tela, eu não me sinto representado. Tudo bem que eu era uma criança do litoral nordestino. Mas quando eu ia para o interior, também não era aquilo que eu via na tela. Tudo bem que eu ia em janeiro, no mês em que tem chuvas, né, no Alto Oeste, no sertão. Tudo bem. Mas por que esse janeiro de chuva não estava representado? Não é representado isso. Entende? Então, porque isso muitas vezes é uma escolha e a gente tem que quebrar isso. É quando eu sou muito do Valesco, sei lá, você pode falar assim, do Valete. De falar assim, cara, a gente precisa mostrar coisas que só nós temos propriedade para falar, entende? Assim, eu acho que Kleber tem muita propriedade para falar daquele Recife urbano, mais como se diz, provinciano que se tinha ali. Talvez muito mais do que um brasileiro que não vive aquela realidade. Talvez muito mais do que um pernambucano que não está em Recife vivendo aquela realidade, mas que tem uma propriedade de uma outra coisa. É por isso que quando a gente fala com a ministra, quando a gente vai conversar com a ministra, quando a gente vai conversar com mim, que eu tive outras reuniões lá, eu falei assim, nesse novo governo, nessa nova política cultural, a gente não quer só passivamente olhar e consumir a política cultural que nos é dada. Sim. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar também, porque ouvidos na era Dilma e Lula também começou-se a ser ouvido, mas agora eu acho que a gente tem que participar das decisões, né? Não é à toa que o próprio Kleber estava no GT de cultura do governo de transição. Exatamente. Então é isso, eu acho que agora, assim, tem que estar... A gente do Rio Grande do Norte pode ser de Sideral, pode não ser de Sideral, pode ser eu, pode ser outra pessoa. Marilande, que agora é secretária, vai ser a primeira secretária de cultura. Isso, que vai ser criada a Secretaria de Cultura, mais que necessário. Desculpa, eu falo demais, desculpa. Não, perfeito. Gente. Raquel, temos mais uma hora? Até 1 da manhã? Isso que eu... Até 1 hora, é isso que eu ouvi? A gente pode ficar até 1 hora da manhã? Ai. Nós vamos ter que encerrar. Ricardo já tá olhando aqui meio esquisito pra gente. Ricardo tá dando tchau. Ainda bem que eu tô olhando pra cá. A produtora tá olhando feio. Tá certo. Infelizmente, contra a minha vontade e contra de Pedro, nós vamos ter que encerrar o programa. Vamos continuar o papo aqui. Depois vamos conferir, Fernandinho, o Implacável do Vinil. Depois vamos voltar pra cá pra ver Pedro Fazzanaro. Pedro Fazzanaro, que é ator de Deserto Particular, que é um filme maravilhoso. Recomendo vocês verem, recomendo assistirem Sideral. Pedro, agora uma última pergunta de verdade. Sim. Tem como assistir Sideral? Tá disponibilizado? Cara, segunda, dia 23, vai estrear no Canal Brasil. Opa, no Canal Brasil? No Canal Brasil, né? Nossa. E aí ele vai reprisar nessa próxima semana, no dia 25 e no outro dia que eu não lembro, mas aí, por favor, sigam a gente, porque a minha memória
me falha dos dias, mas sigam a gente no Instagram, que é o @Casa da Praia Filmes no Instagram. Isso. No Twitter é uma brincadeira que não cabia isso tudo, ficou Praia da Casa. Tem no Facebook também, porque lá a gente vai informar direitinho os dias que vai passar Sideral. E tem uma outra, antes disso, no dia 22, domingo, presencialmente, quem está em Natal. No Marralila, eu ia lembrar de lhe perguntar isso. Pode ir no Marralila, a gente vai estar meio que fechando o verão. E vai passar o seu, vai melhorar. Isso, é uma mostrinha de filmes da gente. Então vamos lá, chamar todo mundo. Marralila, domingo. Marralila, domingo, olha às 18 aí a Ananda Carvalho. Vão ser 5 filmes. Vai ser Sideral, vai melhorar, Trânsito Tropical, Canto do Mar, que é um videoclipe da Bruna Hetzel. E qual outro, meu Deus? Esqueci agora. É só seguir o Pedro. Você segue lá, tá vendo? Segue Pedro Fiuza, fica lá. Sideral de graça no Marralila, ali do lado da UFRN. Aí Mundo 1, que é um documentário que nós fizemos, que tem o Romildo Soares, inclusive. Pronto, isso, o saudoso Romildo, que partiu. Então assim, contra a nossa vontade, vamos terminar o programa. E Pedro Fiuza, produtor do Sideral, uma salva de palmas. Dia 24, vamos saber se você, Pedro Fiuza, vai usar o smoking na festa do Oscar. Eu espero que sim. Esperamos obrigado, todos. Cefas, obrigado. Obrigado você por ter aceitado. Esse programa é maravilhoso. Parabéns pra você. Maravilhoso é você. Bardalos, e o Sideral. Assista Sideral, não deixe de assistir não. Um abraço pra todo mundo e até o próximo programa. Valeu, galera.